gramática da responsabilidade. Não é nem isso e nem aquilo. É o que ele chama, dentro da sua teoria crítica da personalidade, de tensão das relações sociais ou de estrutura. Acabou aqui a tinta. Acabou? Será que alguém podia derrubar o... Eu posso ir, Você sabe o que é, né? Então, há algo que articula e a cada momento é capaz de explicar para a gente como essas duas funções, né? A história, o desenvolvimento biográfico, individual, se vocês quiserem, e a função de síntese se reproduzem. Né? Como é que elas passam de geração em geração e como essas duas funções se articulam num conjunto de indivíduos. Ou seja, isso está acontecendo ao mesmo tempo para todos que coabitam um determinado momento histórico e uma determinada organização social. Opa, tá bom. Obrigado, viu? Então, é aqui que a gente encontra, pela primeira vez, Lacan, né, a noção de estrutura. Isso decorre de uma estrutura, e essa estrutura é, antes de tudo, social. Ainda está na tese dele? Isso ainda na tese dele. Então, quem ele vai convocar para explicar e para dar dimensão do que era a estrutura? Lévi-Brul e Durkheim. Começo da história que você estava puxando lá. Os teóricos sociais que entendiam, então, bom, preparar a gente pensa que estão formando a sociologia, que estão às voltas com a interpretação do que o Durkheim chamava de fato social total. Determinados acontecimentos que eles convocam todas as funções que definem o funcionamento social. Nascimento, morte, casamento, alianças. Né? Ou seja, há acontecimentos que eles são, ao mesmo tempo, religiosos, econômicos, psicológicos, educacionais, religiosos, né? Parentais, enfim, todo o conjunto que a gente poderia chamar de sistemas simbólicos ou de funções sociais que são elas funções simbólicas. Então, essa aqui é a origem da noção, do interesse de Lacan pela ideia de simbólico. Como é que tantas coisas podem estar funcionando ao mesmo tempo e de modo articulado? Porque há um elemento, vamos dizer assim, articulador, né? Unificador. Veja só, como antes a gente tinha a unificação das percepções, né, dos traços de sensação. No desenvolvimento biográfico, a gente tem um outro conceito que faz essa função de unificação, que é o conceito de sentimento. Um conceito que rarissimamente a gente vê comentado pelos lacanianos, mas que é chave aí no começo. Na tese, o Lacan fala em sentimento de familiaridade. O que aconteceu? O que acontece num hiato biográfico? É um sentimento de estranheza. O que acontece numa perturbação de memória? É um sentimento de perturbação do tempo. Um sentimento da função de presentificação.
um sentimento de unheimlich, né, que o Freud descreveu, familiar, estrangeiro. Né? Ou seja, o sentimento não é afeto, não é emoção. A noção de sentimento é aquilo que faz a liga, né, entre a unidade das percepções e a unidade da história, vamos dizer assim, biográfica. Bom, aqui a gente encontra uma nova instância que produz a unidade. Né? E essa instância é a estrutura social. Só que a estrutura social tem um fato elementar, que é o seguinte: ela se mostra, ela se manifesta como tensão social. Tensão social. Tensão, mas essa tensão social no sentido de angústia? A angústia, belo exemplo, né? Então, a angústia ela aparece como expressão de um hiato biográfico. Tem uma coisa que eu não consigo entender que aconteceu com a minha filha. A angústia se mostra como perturbação da função de síntese. Né? E a angústia se mostra como tensão social. Por isso, lá que eu vou dizer, a angústia é um afeto que não mente. Por isso que a angústia é o lugar onde então o sujeito está posto sempre. Por isso que a angústia é aquele afeto que nos coloca radicalmente em relação à responsabilidade que a gente tem com o próprio desejo. Introduzindo então aí a categoria. Deixa eu só te perguntar uma coisa, querido, porque nesse caso, o Caio tem um trabalho completamente diferente do que eles estão fazendo do outro lado do Atlântico. Você fala da psicologia, sociologia funcionalista americana. Isso. Sim. Ele quer mostrar que a coisa não é tão bonitinha em termos sociais. Isso. Bonitinho, sem problemas. Também nesse sentido da tensão social. Sempre existirá. Você nunca vai conseguir deixar paraíso. Ao contrário. Mais ou menos. Dewey, por exemplo, o Durkheim tenta pensar uma alternação, vamos dizer assim, entre funções que seriam equivalentes dos sentimentos, né? Que ele chama a função do egoísmo, função do altruísmo, função da anomia. Então, são vamos dizer assim, uma série complementar, né, interna à distribuição das funções. Ele tenta pensar também uma tensão entre estrutura e função. Isso vai ser interessante, porque é nessa tensão que vão aparecer, que denotam, né, o que ele quer chamar aqui de tensão social. Por que isso é importante? Porque na Aimé se trata de uma tensão social, né, entre uma pobre funcionária dos Correios que tem uma aspiração de ascensão social, ela quer se tornar e ser reconhecida como uma grande escritora. Ela escreve e manda os seus textos para o príncipe de Gales, porque ela acha que o príncipe de Gales está apaixonado por ela e vai protegê-la nesse momento, né? Uma variante erotomaníaca do delírio. Né? E vê em Huguette Duflo a realização acabada dessa aspiração. Então, vejam só, a tensão social entre a jovem funcionária dos Correios e a famosa atriz replica e se coordena com uma tensão intrasubjetiva. Sacaram? Entre o que eu sou e o que eu gostaria de ser. O que eu acho que eu sou e o que eu gostaria de ser. O que acontece então nesse ataque é que a Aimé, esse ato, é que a Aimé não consegue mais se reconhecer no ideal que é o seu ideal. Tudo bem? E aí essa terceira dimensão permite conectar mais facilmente então, a teoria social francesa com as instâncias do narcisismo. Foi isso que o Freud, então, estava tentando colocar com o conceito de narcisismo. De que minha relação social com o outro
é função da minha relação comigo mesmo. Vamos pôr entre aspas, né? Com meus próprios ideais. A posição onde eu me reconheço depende, portanto, da posição em que eu sou reconhecido pelo outro. Ah, isso que então explica como as duas primeiras dimensões da personalidade se reproduzem, passam de geração em geração e formam uma totalidade que é maior do que a totalidade presente dos seres humanos em uma determinada época, em tempo e espaço. A função simbólica ultrapassa, inclusive, a presença efetiva das pessoas. Ela é composta pela ausência, né? Por signos, por traços, pela materialidade cultural, que passa de geração em geração, de forma, por esse, vamos dizer assim, mecanismo, né? Por essa gramática, né? De que as relações sociais, né? Relações com o outro, elas se tensionam ou não se tensionam com as relações das instâncias ideais no sujeito. Tudo bem? Uma ideia super simples e super assim, poderosa. Percebe como ele está, então, introduzindo uma noção de personalidade que, ao mesmo tempo, tem que dar conta daquilo que é singular. Aconteceu só com esta pessoa, né, que perdeu filha, tem o nome Marguerite, que passa de um para o outro, e ao mesmo tempo integrar isso uma totalidade social que é completamente assim, mais extensa do que essa singularidade. Uma totalidade social que se exprime a partir de universais. Função do casamento, função da linguagem, função a morte, são todos o quê? Universais. Então, isso eu acho que conclui o primeiro desenvolvimento que eu queria trazer para vocês, que é, a noção do sujeito em Lacan, ela deriva de uma crítica da noção de personalidade, né, que ainda não apareceu o sujeito aqui. Até aqui nós estamos criticando a personalidade. Mas, nessa crítica da personalidade, a gente encontra algumas exigências do conceito. Ele tem que dar conta, né, da apreensão do real, né, função de síntese, e ele tem que se articular uma totalidade simbólica, função de interiorização das regras, da lei social, né, da unidade. E ele tem que, ao mesmo tempo, aparecer como um desenvolvimento biográfico coerente, consistente, contínuo, dotado de sentido e significação imaginário. Tudo bem? Bom, antecipando aí 3 condições desse conceito. Estou enfatizando que essas 3 condições, elas se reúnem muito bem na ideia de responsabilidade. Se vocês pensarem, a estrutura social é de onde os nossos atos ganham valor intersubjetivo. E é onde os nossos atos, então, podem nos conferir, né, e serem reconhecidos como atos de alguém, de algo, de uma personalidade que é responsável. Não há responsabilidade sem isso aqui. Ok? Bom, vamos adiante. Eu disse que isso aqui é a exigência do conceito, mas isso não resolve o conceito. Depois da tese, que é de 1932, Lacan começa a ter um contato mais agudo, começa a seguir os famosos seminários do Kojève, né, russo, né, que ensinava Hegel, né, para um grupo seleto, né, de intelectuais franceses, Lévi-Strauss, Boris, Sartre, Merleau-Ponty,
muitas amizades que Lacan faz nessa época, amizades que vão ficar, né? Amizades assim, pessoais e intelectuais. Né? Com a esposa do Lévi-Strauss, por exemplo. Era um grupo de vanguarda da Escola Prática de Altos Estudos, né? E que estudava um autor que era meio assim, outsider. Por quê? Hegel é sinônimo de filosofia alemã. Alemã, olha lá o problema da tese. Franceses e alemães não se bicam. Para lá do Reno, tem umas coisas meio brutas, meio... Enfim, que nós, os franceses, pensamos de um jeito. E a mesma coisa do lado dos alemães. E continua até hoje. Continuam até hoje. Quer dizer, então, você se interessar assim por um autor alemão, veja só, o professor era russo, não era francês. Aliás, também nesse seminário que ele conhece o Poiré, né? Por quê? Porque o Poiré e Kojève eram amigos. Por quê? Porque ambos pertenciam à comunidade russa em Paris. Poiré é o grande mestre do Lacan em termos de epistemologia, teoria do conhecimento. Né? Mais adiante nós vamos ver como é pelas mãos do Poiré que o Lacan chega ao Descartes. Temos aqui a Elizabeth, especialista nesse problema, né, na leitura lacaniana de Descartes. Se me desminta, se não for o caso, mas, claro, Lacan tinha lido o Descartes, mas ele se torna o Descartes lacaniano a partir do Poiré. Bom, então, entre 1934 e 1938, Lacan sai de cena, começa a fazer sua análise com o Rudolf Lowenstein, decide se tornar psicanalista, se afasta da psiquiatria, casa-se, tem um filho, se não me engano, e publica muito pouco. Lê muito, publica pouco. E ele começa então a rever as suas concepções psiquiátricas, suas primeiras leituras psicanalíticas, à luz desse conjunto de leituras que passam, claro, pelo Hegel, da fenomenologia do espírito, mas não só. Muitas vezes as pessoas resumem essa fase do Lacan, o Hegel, ele leu então o Hegel. Não, ele teve contato com muitas outras coisas que vão ficar para o resto da jornada lacaniana. Por exemplo, com o chinês. Ele começa a estudar línguas orientais nessa época. Ele lê um texto chamado Crítica dos Fundamentos da Psicologia. Politzer. Que é um autor húngaro, marxista, que faz uma espécie de varredura epistemológica na psicologia, todas elas, Stout, Skinner, psicanálise, dizendo, olha, a psicologia é um misto. Né? Tem uma parte dela que é imprestável, que é a psicologia acadêmica, abstrata, ideológica, né? Que não serve para nada e que a gente tem que jogar fora, não tem outro jeito. É um discurso em que então você fala de funções abstratas, é um discurso que perde toda a sua relação com o concreto. É um discurso que é acadêmico, é um discurso que atomiza a significação, né? que isola a significação em unidades separáveis, que é um discurso que a gente aprende até hoje, né? Quando vai ter aula de psicologia no stricto sensu. O Nietzsche diz, tem então essa psicologia que tem que ficar para trás e tem a boa psicologia. A psicologia tem um potencial crítico que está à altura da sua função social, né? Que é o que ele chama de psicologia concreta, e a psicanálise tem algo a contribuir para a psicologia concreta. E não é o capítulo 7 da interpretação dos sonhos. E esse pode jogar fora. Porque esse Freud, da representação, dos processos neuronais, dos processos psíquicos, falou em processo, está errado. Onde é que está o bom Freud? Nos capítulos anteriores, quando ele mostra a prática dele de
lidar com a linguagem de permitir ao sujeito que ele reconheça e se reconheça em contradições, ou seja, tensões sociais. Ou seja, Lacan é muito programa, o Richard Simanke, um estudioso da metapsicologia assim, lacaniana, tem um diagnóstico que eu acompanho perfeitamente, né, de que o Lacan, nesse momento, ele deve muito ao Hegel da fenomenologia do espírito, filtrado por Kojève, mas ele deve muito ao Polizzi. O programa epistemológico do Lacan, com relação à psicologia, é polizziano. Daí, desde o começo, ele se apresentar como um antifilósofo e um antipsicólogo. Essa ideia de que a psicanálise seria uma antipsicologia. Qual psicologia? Psicologia criticada pelo Polizzi em Crítica dos Fundamentos da Psicologia. Tem muita gente que transforma essa declaração do Lacan numa guerra contra a psicologia universitária, como se toda a psicologia fosse essa psicologia que está então sendo criticada naquele momento histórico. Mas além disso, lembra, né? Ele vem da teoria social. Lévi-Brun, Durkheim, ele começa a ler outros autores da mesma seara epistemológica, ou seja, marxistas, críticos, interessados em teoria da ciência, interessados também na dialética, né? Começa a levar em conta, então, entra em contato com o Vallon. Entra em contato com Lucien Febvre, é isso? Que é um marxista, um historiador, né? Que convida ele para escrever um texto sobre os complexos familiares, ou seja, um tema tipicamente durkheimiano, a família. Né? Começa a andar com os surrealistas. Lembra os surrealistas? Aragon, Brevet. O que era toda essa turma? Marxistas. Todos esquerda, todos interessados numa teoria social crítica. Começa a andar com um sujeito chamado Georges Bataille, que é bem pirado, né? Quer dizer, um cara que tomava conta de uma biblioteca, ia lendo todos os textos que apareciam, né? Se muda para a biblioteca. Sabe aquele cara que gosta tanto de ler que ele decide morar numa biblioteca, né? E lá do seu reduto ele começa a juntar uma turma meio assim, Sovsky, maldita, né? O pessoal interessado, reunido em torno do que ele vagamente chamava de heterologia. Heterologia seria uma teoria social alternativa, né, crítica, porque em vez de pensar o estado de normalidade social, né, por que então há vamos dizer, essa perfeição dos papéis, das funções, essa harmonia que caracteriza a norma social, né? E a partir dessa norma você entende os desvios. Né? O Bataille queria pensar com a heterologia o contrário. Quer dizer, olha, por que não pensar uma totalidade social por aquilo que ela nega, por aquilo que ela não consegue dar conta, por aquilo que ela expele, né? Daí o interesse escatológico do Bataille, né? Pelas fezes, pelos corpos pútridos, pelas práticas sexuais condenadas, pelas pessoas malditas, por tudo aquilo que a gente não consegue incluir, né? Aquilo que a gente é uma espécie assim de estudar a sociedade pelo exame de fezes, né? Sai, né? A civilização é o esgoto, né? E analisando isso, você entende o lixo, você entende tudo. Não precisa analisar o fato social total, os grandes eventos, né? Basta você analisar os pequenos eventos de exclusão, segregação e pronto, está tudo lá, né? Bom, colocando essa paisagem meio errática, né? Então, surrealistas, hegelianos, epistemólogos, estudiosos do desenvolvimento da criança, Bataille, é uma multiplicidade, vamos dizer assim, de discursos, de exigências, é uma combinação de disciplinas, né? Você tem poesia, você tem história, você tem estética, você tem filosofia,
você tem literatura, você tem tudo isso aí misturado. Vejam como isso vai marcar a continuidade de toda a obra lacaniana. Todo mundo diz, o Lacan é muito difícil, porque ele mistura muita coisa. De onde vem esse gosto pela mistura? Dessa época. Juventude é formativa, né? São aquelas experiências que ficam, você não consegue se livrar mais delas. E o Lacan teve um momento muito, então, rico. O que a gente tira para a teoria do sujeito desse momento? Uma grande inversão. Uma espécie de inversão ao contrário, né? Passagem ao contrário. Veja, a personalidade é função de síntese. O sujeito é o oposto disso. O sujeito começa a ser pensado, então, como negatividade e bloqueio de síntese, impasse de síntese, como divisão. Como esse momento da personalidade em que ela não captura o real, que ela não conhece, que ela não consegue conhecer. Isso leva a uma segunda inversão, que é, assim como a personalidade estava baseada numa disposição ao conhecimento, né, submissão de síntese, o sujeito, a gente quer manter ele na sua dignidade filosófica, ele não pode ser mais pensado pela relação de apreensão do objeto. Porque isso é converter o sujeito em um objeto. Ou seja, a chave do conhecimento precisa ser desmontada. Ela é, do ponto de vista psíquico, ela é quase como uma patologia. Ele tira do Salvador Dalí. Paranoia é uma função do conhecimento, portanto, conhecimento é uma função da paranoia. Conhecer é uma atividade paranoica, desde o começo. Então, como é que a gente inverte esse problema, né? Conhecimento é, no fundo, uma forma de alienação. Transformando o problema do conhecimento da personalidade no problema do reconhecimento na teoria do sujeito. Pensar no sujeito no Lacan é pensar na teoria do reconhecimento. O desenvolvimento biográfico. Desenvolvimento biográfico, história de vida, a significação, né? Bom, isto tem que ver com os meios pelos quais o reconhecimento se dá. São meios simbólicos que envolvem atos e juízos. E os juízos, por sua vez, são função de linguagem. Desde o início, simbólico, ele é bífido para o Lacan. Simbólico quer dizer atos simbólicos, atos de reconhecimento, e juízos simbolizantes. Né? Juízos que efetuam, que vão trabalhando, né, uma determinada apropriação por reconhecimento. Finalmente, se a dimensão da estrutura social, né, ela vai se desenvolvendo, a primeira concepção do sujeito em Lacan, a partir da noção de complexo, que tem uma observação muito interessante, né? O Lacan, no começo do seu ensino, ele não gostava da noção de inconsciente. Ele repudiava a noção de inconsciente. Por quê? Porque inconsciente lembrava a crítica do Pulitzer à psicologia abstrata. O inconsciente é uma hipótese meio demasiado difícil de engolir.
aparentemente muito... Fantasioso. No fundo, como se a gente tivesse uma tensão, não foi assim que a psicanálise foi recebida, né, entre o inconsciente e a consciência. E a consciência é a função do sujeito. O inconsciente é uma função simbólica, é um processo, um mecanismo psíquico, né? Coisas que o Lacan olhava com reserva, lembra? Ele não estava atrás de uma teoria do inconsciente, ele não queria ler o Freud porque ele estava interessado no simbolismo, como outros autores franceses estavam, mesmo os brasileiros, olhavam para o Freud e diziam, aí, o que tem aí? Aí tem uma antropologia, tem uma teoria geral dos símbolos, a gente pode ler as produções estéticas e, enfim, o tema, vamos dizer assim, cultural, social do ser humano com o inconsciente. Ótimo! Lacan não estava por aí. Lacan entra na psicanálise pela teoria dos sujeitos, ou seja, pelo lado consciência, né? Não pelo lado inconsciente. Diz, vai ter que me provar que inconsciente é um conceito útil, porque antes de tudo eu quero uma ciência da personalidade, eu quero uma teoria dos sujeitos. Isso vai demorar um tempo até o Lacan resolver esse impasse. E, de fato, ele só é propriamente assimilado meio tarde. Né? Depois de alguns momentos intermediários. Ele só vai admitir o inconsciente com toda a força, com um conceito assim, absolutamente central no seu sistema de pensamento, em 1953. Lá, década pós-guerra. Quando ele vai perceber que a noção de complexo ela é muito ruim, é muito pior do que a noção de função simbólica. E quando ele lê Lévi-Strauss. Qual que era o meu problema? Eu estava com uma teoria social errada. Eu estava com Durkheim, que pensa as coisas em termos de função, quando eu tenho um sujeito que é o Lévi-Strauss que pensa as coisas em termos de estrutura e resolve o meu problema sobre o funcionamento social. Funcionamento social não é um funcionamento social. No fundo, funcionamento social se explica por uma estrutura. E essa estrutura é de linguagem. Se é de linguagem, é simbólica. E se é simbólica, agora entendi o que o Freud queria dizer com o inconsciente. É uma função simbólica do inconsciente. Tudo bem? Tá? Bom, falar um pouco desses movimentos intermediários entre a tese e esse ponto de chegada que é o retorno a Freud em 1953. Em Complexos Familiares, que é um texto intervalar, tem uma ideia que nos interessa bastante.